Vamos aí, o texto que nós estamos utilizando, aqui, meu irmão querido, ó, se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos de número 9 ao versos 13. Quero cumprimentar a audiência das rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, todas as audiências que estão agora sintonizados em alguma das nossas programações. Fique firme, nos dê aí 30 minutos para a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho. Versículo de número 9, de Gálatas 3, de modo que os da fé são abençoados. Irmão, isso aqui é muito forte. De modo que os da fé, vamos, essa palavrinha aqui, ó, são abençoados, diga, são abençoados, são, não serão, são, então Deus te abençoe, isso é um engano, né? São já abençoados com o quê? Com o crente Abraão, versos de número 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, o livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Pode fazer qualquer sacrifício, pode ter arquinha na igreja, pode ter candelabro, pode ter óleo, pode ter, sabe, aqueles chapeuzinhos de judeus, pode ter, não. Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Eu não quero viver debaixo dos preceitos de Deus. Os preceitos são os 613 ordenanças. Ora, a lei não procede de fé. Passando. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, benditas são as tuas palavras, e hoje se comemora o dia da Bíblia, e nós amamos a tua palavra. É ela que nos libertou, é o conhecimento dessas verdades que nos fez o que somos. Somos o que somos pela graça de Deus. Obrigado, meu Deus, ilumina nossa mente, faça com que o Evangelho penetre em cada canto da nossa mente e possamos viver por fé e pela fé. E o povo da fé que ama a Jesus Cristo podem todos dizerem, todos, amém, 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 e dá um forte abraço, um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Esse assunto sobre maldição, ninguém gosta nem dessa palavra, irmão. Essa palavra maldição, tem maldição aí, irmão? Tem essa expressão maldição. Sempre quando for pesquisar agora, os irmãos que fazem a pesquisa assim, ó, a palavra maldição no original, se eu ler no Novo Testamento, você pesquisa assim, no original grego, aí vai lhe dar, no Google, vai lá, no original grego, a palavra maldição, aí ele vai lhe dar a palavra em grego
e vai lhe dar o significado em português, que é muito mais amplo do que esse que nós temos aqui, muito mais amplo. Então, o que é maldição? Se tivesse na pesquisa do original, a palavra no grego, porque é o Novo Testamento, essa passagem foi escrita no grego, ela tem muito mais conotações do que essa. Então, ela faz com que você tenha um entendimento bem do que quer dizer essa pequena palavra chamada maldição. Ação ou efeito de amaldiçoar ou maldizer. Sinônimos: anátema, desgraça, praga. Então, todas as vezes que eu digo esse dia é uma desgraça, é uma praga, parece uma praga. Na realidade, você está dizendo assim: eu estou amaldiçoado, eu sou amaldiçoado. Quando eu digo que a desgraça pairou na minha casa, a desgraça, a praga, parece uma praga, parece que enviaram uma praga, né, na minha casa, na minha vida. Então, isto tudo está ligado à palavra maldição, maldição. Então, quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versos 13, Cristo nos resgatou da maldição. Cristo te libertou da maldição da lei, porque Ele se fez maldição em seu lugar na cruz, para que a bênção chegue a todos pela fé, não pela lei, cumprindo o propósito de Deus de nos justificar, e nos deu também o seu Espírito Santo, que isso está lá no versículo 14, né? Então, a lei, qual foi o adicionar a lei? Por que Deus adicionou a lei para os judeus? Por quê? A lei, ela veio até o homem para expor o pecado. A lei, os mandamentos, as ordenanças, padrão perfeito de Deus. Então, quando a lei veio, começou a corrigir o homem, mostrando: se você quer estar perto desse Deus, você tem que fazer isso, 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 você tem que fazer isso. Não vou falar porque é 613 fazer isso. Então, era praticamente impossível alguém tentar se aproximar ou obter de Deus a justificação, porque está escrito que pela lei, porque pela lei, quantos serão justificados? Olha lá, está no versículo 11, é evidente que pela lei, quantos? Ninguém é justificado aonde? Diante de Deus. Então, mais que as igrejas tentem, mais que elas se esforcem, como disse Paulo, eles têm zelo. Lá em Romanos, capítulo de número 10, Romanos 10, olha lá, Romanos 10, versos 1: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Salvos de quê? Salvos de quê? Da lei. Então, a preocupação do apóstolo Paulo, que Paulo era um conhecedor dos 5 primeiros livros, não tinha ninguém que entendesse mais de lei do que o apóstolo Paulo. Que você lê lá em Gálatas, capítulo 1, ele diz que ele foi fariseu dos fariseus. Ele falou assim: vocês viram o meu proceder outrora no judaísmo, como eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Alguém já leu isso? Então, Paulo, ele mostrou um entendido da lei. Por isso que ele disse: olha, a vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é que os judeus sejam salvos.
Porque eu sei que eles vão tentar agradar a Deus através da lei, e cada vez que você tenta fazer um sacrifício para agradar a Deus, cada vez nós ficamos mais frustrados. Você sabe, quando alguém serve a Deus numa igreja em graça, deixa eu lhe falar algo, não é para você ficar na carne nem ficar em casa. A vida da pessoa, tem gente que vem aqui só uma vez por semana, tem gente que vem aqui uma vez por mês. Você sabia disso? Se a pessoa que está na lei não ficar dentro da congregação todos os dias, sabe o que acontece com ela? Ela desvia. Tem gente que passa até um ano, aí fica em casa, quietinho, não se mete em safadeza. Ele não consegue, porque ele está no pacto do amor, está na graça. Então ele sabe que a qualquer momento, se ele chegar próximo, ele sabe que ele não se afastou de Deus, ele só se afastou de uma comunidade. Então a diferença está está debaixo, porque se você está debaixo da lei e você não cumpre, a Bíblia diz que você se afasta. Quando nós nos afastamos de Deus, ou Deus se afasta da gente, o que acontece? Nós nos colocamos debaixo de maldição, e a única coisa que quebra a maldição é Jesus Cristo. Continue, irmão. 2. Porque lhe dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus. Então, ninguém pode dizer que esse povo não tem zelo. Muito. Todas as festas judaicas, aí o brasileiro parece dominó, peça de dominó, né? Um cai que todo mundo cai. Uma peça cai todas elas, fica tentando trazer ritos que foram colocados em Israel, na lei. Você sabia que nem hoje, nem a igreja gentílica, não existe duas igrejas, igreja gentílica e igreja judia. A igreja é uma só, é composta de judeus e gentios, não é mais povo. Antigamente era nação, povo. Hoje Deus trata com a igreja. Então hoje os judeus, por não reconhecer a vinda de Jesus, o que eles fazem? Nós só reconhecemos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que foi dado a Deus, Deus deu a Moisés. É nesse container que a gente aplicamos a nossa vida. E esse container dos 5 primeiros livros, que contém 613 ordenanças, quando tenta seguir isso, não consegue, o que acontece? A pessoa fica debaixo de maldição. Pastor, mas na graça, eu também não consigo, seguir tudo. Tu não precisa seguir tudo. Claro que você não consegue, nem eu consigo, ninguém consegue. Ele conseguiu no teu lugar. Ele pagou todo o preço que tinha que pagar por essa aproximação. Nós já estamos perto de Cristo, irmão. Não tem nada, Paulo chegou a dizer, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nós não podemos nos separar. Pastor, mas se eu errar, se você diz assim, tu é cara de pau, você erra, se eu errar, você erra, eu erro, nós erramos. Amém? É por isso que Deus nos removeu, nos resgatou daquilo. Que é isso? A lei, porque na lei, se errasse, morria. Aí você se diz o justo juiz. Pegamos essa mulher aqui num ato de adultério. Você sabe o que a lei diz. Jesus falou, claro que eu sei. O que nós vamos fazer com ela? Vamos matar, porque a lei diz, se for pega em ato de adultério, tem que apedrejar. Jesus falou, vocês estão certos, a lei está certíssima. Mas ele falou, o primeiro a jogar pedra, faça o seguinte, quem não tem nenhum, você não, talvez não adulterou, não se prostituiu, não roubou, não mentiu, não enganou, mas quem não tem nenhum erro, nenhuma falha, não comete, joga a primeira pedra. Porque Jesus, ele veio apresentar o amor, a compaixão. A lei não tem amor, na lei não tem compaixão. Os pregadores da lei são todos eles sem amor e sem compaixão. Irmãos, o que às vezes eu encontro de erros na nossa comunidade, eu não falo nada para ninguém. Às vezes eu exponho
algumas situações que às vezes a pessoa quer denegrir a minha imagem. Eu só falo com provas. Eu não cito nada da minha cabeça. Aqui a prova. Olha a prova, agora você vê o que você acredita. Algumas coisas que às vezes chegam, aí eu chego lá, converso, mando mensagem. Sabe o que a lei faz? Expõe. A lei faz? Envergonha. Sabe o que a lei faz? Mata. Não sei se você já viu, eu já fui de uma igreja que o meu pastor, quando alguém cometia algum erro e contava para ele, você acha que ele, vamos orar por você, Deus perdoa, não, ele fazia a pessoa subir no púlpito. Alguém já foi em alguma igreja assim? Isto é o regime da lei. A lei não tem misericórdia. Às vezes a pessoa traiu a esposa, vamos colocar assim, traiu a esposa, vem no gabinete do pastor, me arrependi, traí a esposa, pastor devia, vamos orar, você quer falar, confessar para ela, ou você vai esquecer e vai seguir a vida? Não, eu quero esquecer e seguir a vida. Não, mas não pode, aqui na igreja, você tem que subir lá e contar para todo mundo, e sabe, aí a igreja vai decidir se te perdoa, é aquela pedrada que iriam dar na mulher, entendeu? Então, quem perdoa? A irmãzinha que adulterou, traiu o marido. Irmão, perdoa? Não. E a irmã? Também não. Você não tem erro não, irmão? Você tem erro não? Você tem erro? Então você tem que perdoar. Porque quando você perdoa, você é perdoado. Então, mas a lei, ela é punitiva, a lei é vingativa, a lei é olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. O que Jesus fala na graça? A ninguém paguei mal por mal. Isto é a graça, isto é o amor. A prova que nós estamos debaixo da graça é quando nós nos confrontamos com algum tipo de situação, como nós reagimos. Alguém chegou para mim e falou: pastor, essa pessoa que fez isso com o senhor, denegriu a sua imagem, chamou o senhor de um monte de coisa, se essa pessoa chegar perto de você e pedir desculpa, reconhecer, o que o senhor faz? Eu perdoo, irmão, perdoo, porque eu tenho a graça. Eu tenho a graça. Se eu tivesse debaixo da lei, não, que vá para os quintos dos infernos, me amaldiçoou, também te amaldiçoou. Isso é lei. E Paulo, preocupado com essa igreja, com os judeus, queria que esse povo fosse salvo. Paulo sabia que eles não iriam concluir, sabe, os 603. Deus já deu essa quantidade de ordenanças para fazer com que o povo não tivesse nem um pouco, nem 10, nem 613, nem os 10. Você sabe que eles morreram no deserto porque eles não cumpriram os 10 mandamentos. Não foi porque eles não cumpriram os 613, só porque eles não cumpriram os 10 mandamentos. Ainda não tinha dado os 613 ordenanças. Depois que Deus mandou dar as 613, orientou, né, sobre comida, sobre o sábado. É muita coisa, irmão. É 17 páginas que eu imprimi, que eu ainda não tive coragem, nem sei se eu vou ler as 613, né? Vai passar aqui 3 cultos lendo e mostrando versículo por versículo o que era. Se você pega o livro de Levítico, você vai ver lá todo o rito da lei, porque ele deu testemunho de que eles têm zelo, diga assim, tem zelo, mas não tem com entendimento. Então, o que nós temos? Entendimento. Às vezes nos falta zelo. O que é o zelo? Isto aqui, cultuar a Deus, é um zelo, sabe? Visitar alguém que mora tem gente que mora do lado da casa de uma pessoa que não vem há meses, mas não tem, pastor, fulano não vem. Irmão, você mora do lado da casa, que você não vai lá ver a pessoa. Pastor, a irmã tem que ir no médico, sabe, ela é uma senhora de idade. Irmão, onde você mora? Perto, vai, leva ela. Quer que eu te dou dinheiro para você botar gasolina, para você levar? Vai lá, leva ela. Então a pessoa tem entendimento, mas não tem zelo. Isto é zelo. Temos que cuidar uns dos outros, temos que amparar uns aos outros. É assim que Jesus ensinou. Então é assim que tem que ser. Se estamos debaixo da graça, então temos que servir debaixo da graça. Então Paulo falou: não tem zelo, mas não tem entendimento. Versículo 3:
Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. Olha os judeus. O versículo está aqui, irmão? Conseguiu? Desconhecendo a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Cristo veio e foi o nosso substituto. Toda maldição caiu sobre ele. Essa era a justiça de Deus. E os judeus desconhecem. Aí eles desconhecem, o que eles fazem? Eles continuam agarrados às leis. Não, a justiça de Deus foi dada a Moisés, é isso que eu tenho que seguir. E que Cristo trouxe? Não, Cristo é um falso. Por que ele é um falso? Porque ele trabalhou no sábado. E não pode trabalhar no sábado. Ele trabalhou, ele curou no sábado. Ele comeu espiga de milho com seus discípulos no sábado. Quem já leu isto? Como fez Davi, que foi lá no templo, não era permitido para Davi entrar e comer o pão da preposição. Ele foi lá e comeu. Alguém já leu isto? Então, Jesus não veio para anular, para revogar. Ele veio para cumprir. A vinda de Cristo foi para cumprir, porque se ele não cumpre a lei, a gente estaria todos debaixo de maldição. Irmãos, ia ser tanta desgraça. O Brasil já é um país que eu vou te dizer, né? Não sei o que falta mais para acontecer nesse país. Até as coisas que não aconteciam, aqueles ventos, essas coisas que raramente aconteciam no nosso país, está direto. Quem já está percebendo essa coisa, que o Brasil está inflamado? Alguma coisa, Deus está olhando para o Brasil e fala, sopra lá um gelinho em cima dele lá, porque para ver se eles acordam. Porque eu já enviei os políticos para destruir eles, eles não acordam. Eu tenho que enviar praga. Vai falar isso não, irmão. Se eu for preso, pega lá aquele dinheirinho lá e me tira. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. Então, os judeus, eles querem se auto-justificar. E nós não somos justificados pelas nossas obras, é pela obra de Cristo que somos justificados. Então, nós não temos muito mais tempo. Então, Cristo, ele se tornou maldição. Jesus, sendo perfeito, tomou o nosso lugar. Diga assim: Jesus tomou o meu lugar. O conceito da maldição da lei. A maldição da lei não se refere a um feitiço ou uma maldição mística, mas sim uma consequência legal e espiritual. Então a pessoa não era amaldiçoada, fizeram uma macumba, não, ela saiu debaixo, ela não cumpriu a lei, os ritos, então ela se tornava uma pessoa maldita. Não, alguém maldiçoou, não, ninguém maldiçoou, a pessoa está na lei, ela já está, não pode cumprir, automaticamente aquela vida ali já é uma vida amaldiçoada. Diga comigo: eu sou abençoado. Diga firme, irmão: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Então, com toda sorte de bênção, sabe que é toda sorte? Saúde, paz, prosperidade, amor, alegria, vida. Amém, igreja? Então a lei exigia perfeição. Diga assim: a lei exigia obediência total e contínua. Mesmo uma única transgressão tornava a pessoa culpada diante de Deus de todas as leis. Tiago falou, Tiago 2,10. Tiago 2,10, olha o que ele disse lá: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você sabe que na lei, você não sabe, né? Talvez não saiba, né? Tinha nas ordenanças de purificação, não sei se você já viu os filmes, que os leprosos ficavam na cidade. Ficavam? Porque era lei que os leprosos tinham que ficar fora da cidade. Ia lá, não tinha os médicos que temos hoje,
eram os sacerdotes que analisavam, falavam, está leproso. A lepra em algumas pessoas, quem tinha, era chamado de amaldiçoado. Mulheres que não podiam gerar, eram mulheres amaldiçoadas. Então havia, por exemplo, a mulher, no tempo da sua menstruação, lá, ela não podia dormir na casa junto com o homem, ela tinha que ser tirada dali e ido para um lugar só de mulheres que estavam no período da sua menstruação. Aí imagine, aí a tua esposa vai passar, quantos dias? 10 dias, né? 7 dias, sei lá. Quando ela voltar, já tinha outra deitada na cama dela. Com certeza que tinha outra. Então, você vê o castigo que a lei fazia com as pessoas. Por qualquer coisa, apedrejava. Estevão estava pregando Jesus Cristo, falando da graça. Eles pegaram o Estevão e falaram assim, ó, ele está blasfemando. E um dos pecados que levava a pessoa a ser morta, apedrejada, era a blasfêmia. Sabe o que ele estava falando? Que Jesus Cristo ressuscitou. E ele foi preso e foi morto, porque ele falou, ele ressuscitou. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. Blasfêmia! Ele é o Filho de Deus. Blasfêmia! Mata! Saulo estava lá, segurou a roupa dos caras. Quem já leu essa história? Então você vê que a lei, ela é malvada, ela é perigosa, ela é punitiva. Ele falou, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, umzinho só, e são 613 pontos da lei. Comida, você vê, não podia comer sangue. Hoje as pessoas comem chouriço, não é chouriço? Não é de sangue? Quem come chouriço? Eu comi muito chouriço, muito. Mas não pode. Se tivesse, os judeus não comem chouriço, não comem sangue, não comem, porque na lei era, o que a palavra de Deus diz? Quando Pedro teve uma visão de um lençol que se abriu, apareceu vários tipos de bicho, né? E Deus falou para ele, Cristo falou, mata e come. Está com fome? Vai lá, pega, mata e come. Ele falou, não tocamos em coisa imunda. E ele falou, aquilo que Deus limpou, está limpo. Então você pega aquilo que eles falam que é imundo, você levanta e dá graça e papa. Pastor, eu não vou no açougue comprar carne, porque o açougue é do macumbeiro, e ele defuma tudo, sabe, joga aqueles pozinhos para cima. Eu não vou irmão, você pega, dá graça e come. Não vou no mercado comprar, vou passar fome, porque o mercado tem lá uma estátua, não sei de quê, está debaixo de maldição, não vou comer. Pega, agradece e come. Pastor, não vou lá no galinheiro, né, granja lá, tem sempre lá um santo lá, né, está amaldiçoada, o franguinho amaldiçoado, pega ele, agradece a Deus e passa na cara. E na lei? Não podia. Então, como que a gente iria poder agradar a Deus? Diga assim, nunca. Diga, nunca. Eu tropeço em alguns pontos, sabe, na realidade eu nem tento cumprir nenhum ponto da lei. Não, digo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar meu próximo. Pastor, se eu amar a Deus sobre todas as coisas e meu próximo, eu cumpri os outros 8 mandamentos? Sim. Pensa comigo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não serei idólatra, que é um dos pecados, que é um dos mandamentos. Não terás imagem de escultura. Você ama a Deus sobre todas as coisas, não pode ter nenhuma imagem, então eu não vou ter imagem. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar, eu não vou adulterar, né? Eu não vou roubar, porque tudo isso são mandamentos. Pelo fato de eu amar o meu próximo, eu não vou fazer nada disso. Por isso que ele falou, ama a Deus, cumpriu uma parte dos mandamentos. Ama o teu próximo, cumpriu o resto dos mandamentos. Viu como é que é simples? Oh meu Deus, como é que eu vou guardar 10? Guarda 2. Respeite o teu próximo,
não adulterarás, não falarás mal do seu próximo, amará o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força. Então você cumpriu a lei. Vamos terminar. A redenção em Cristo e a libertação dessa maldição é realizada exclusivamente através da obra de Jesus Cristo na cruz. O mecanismo teológico é a substituição penal. A condenação era para nós e Cristo falou: eu vou pagar o preço no lugar deles. Você aceita que ele pagou por você, irmão? A Bíblia diz que ele se tornou maldição, ou seja, substituição. Jesus, sendo perfeito, sem pecado, tomou voluntariamente o lugar da humanidade pecaminosa, sofreu a penalidade devida, tornou-se maldição por nós. Então eu não sou amaldiçoado, não é por aquilo que eu deixei de fazer, mas por aquilo que ele fez por mim, e eu acredito e eu recebo. Eu sou abençoado porque ele fez. Oh, estou dando meu dízimo, minha campanha, não, você é abençoado porque ele te tirou da maldição, te tirou dessa maldição. Quem está fora da maldição já é abençoado. Amém? O resultado, por meio dessa troca, os cristãos são resgatados da condenação da lei, não estão mais debaixo de um sistema de obras que exige perfeição, inatingível, mas sobre a graça de Deus recebida pela fé. Diga: eu recebo pela fé, que eu sou um abençoado com o crente Abraão. Assim seja, assim disse o Espírito Santo, esta é a vontade de Deus para nossas vidas.